Eu gostaria inicialmente de externar aqui o meu pesar pelo falecimento de um grande nome da imprensa de Pernambuco, ocorrido na madrugada desta terça-feira, o do radialista Gino César, de 79 anos. Joaquim José da Silva era natural da cidade de Rio Formoso, na Mata Sul do estado de Pernambuco, nascido em 1936. O rádio foi sua profissão de fé, um ofício que ele exerceu com extrema dedicação por mais de 60 anos, transformando-se com sua narração cantada numa referência em Pernambuco no comando do programa policial Bandeira 2. Até bem pouco tempo, antes de ser vitimado por um problema cardíaco, Gino trabalhava até 15 horas por dia, fazendo suas rondas e redigindo notícias em uma máquina de escrever Olivetti, sua companheira inseparável, que nunca trocou por um computador. Gino César, que passou pelas rádios Clube, Olinda, Continental e Tamandaré, estava havia mais de 30 anos na Rádio Jornal. Ele se foi hoje, mas o seu talento e o seu profissionalismo ficarão gravados na mente e nos corações dos pernambucanos. Aos seus familiares, amigos e milhares de fãs, entre os quais eu me incluo, deixo aqui os meus mais profundos sentimentos ao tempo em que apresento um voto de pesar pela morte desse grande profissional da imprensa pernambucana. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não posso deixar de externar, em nome da bancada do PT, a nossa mais profunda solidariedade ao povo irmão da França pela tragédia ocorrida em Paris na última sexta-feira. Foi um ato de terror abominável perpetrado contra os valores mais profundos da humanidade. Foi uma agressão cometida contra cada um de nós e que deve ser repelida e firmemente combatida. Mas não podemos agasalhar a ideia de que só um lado foi ferido. Não, foi ferida toda a humanidade. Precisamos sair dessa falsa polaridade entre Ocidente e Oriente, entre cristãos e muçulmanos, já que todos fomos atacados com o que ocorreu em Paris, da mesma forma como somos atacados pelo drama humanitário em curso no Oriente Médio, especialmente na Síria, onde uma guerra civil insana, apoiada por uma série de potências mundiais, já tirou a vida de mais de 250 mil pessoas. Não haverá um mundo seguro enquanto não houver respeito à autonomia dos povos e enquanto os interesses corporativos e geopolíticos de algumas nações prevalecerem sobre a soberania de outras, abençoando ou depondo governos quando lhes convém. Todos somos alvos, e para retomar o episódio de algumas semanas atrás, quando aprovamos de maneira assodada neste Senado uma lei sobre terrorismo, é forçoso reconhecer que as normas estão sempre defasadas em relação a esses atos, cuja sofisticação contemporânea está na forma aparentemente simples como são organizados. Então, após ataques dessa natureza, vê-se que toda lei é vã e incapaz de fazer face à totalidade desses desafios, haja vista sempre surgirem propostas de mudanças de legislação que avançam sobre direitos e garantias justamente quando surgem atos de terror, como agora ocorre na França, que quer mudar a própria Constituição para dotar o Estado de novos mecanismos. É extremamente importante que possamos ter nessas horas a responsabilidade histórica e a suficiente clareza de visão para evitar a criminalização de inocentes. Os refugiados que fogem de tragédias parecidas, os muçulmanos que em nada têm a ver com o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e outras organizações terroristas,
Os imigrantes que buscam em outros países oportunidades que não tiveram nos seus, não podem ser discriminados pelas suas origens ou pela fé que professam. As grandes potências, por outro lado, precisam reconhecer os erros de uma política que vem segregando, humilhando e matando milhões de seres humanos durante décadas, especialmente na África e no Oriente Médio. Não se pode insistir nesse tipo de ação, do qual nascem guerras que só alimentam o surgimento de novos terroristas. O que ocorreu em Paris deixou isso bem evidente. 7 ataques coordenados não fizeram diferença entre muçulmanos, judeus, cristãos, agnósticos, ateus, homens, mulheres, idosos, crianças, ricos, pobres, militares, civis, franceses ou estrangeiros. Todos foram alvos, porque assim é a barbárie. Não cedamos ao medo, nem nos afastemos dos princípios fundamentais da democracia. E mudemos a forma como muitas potências têm agido no tabuleiro mundial, porque essa política só tem servido a que criminosos se apropriem de religiões e de povos, para, em seu nome, cometer os mais horrendos crimes contra a humanidade, tentando dar a eles uma legitimidade que não têm. Não quero encerrar, porém, senhor presidente, sem também hipotecar todo o nosso apoio à população de Mariana e de outros municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, devastados por outro terror, o ecológico, que o nosso país vive desde o rompimento de 2 barragens mineiras. O drama humano e ambiental provocado pelo acidente não tem precedentes na nossa história. É o maior do planeta em material despejado por barragem de rejeitos de mineração, em que 62 milhões de metros cúbicos de lama foram lançados sobre o Rio Doce, provocando devastação aterradora. Esse material chegou ontem ao Espírito Santo, provocando imensos danos à população e ao ecossistema. A mineradora Samarco, controlada pela Vale do Rio Doce e pela australiana BHP, comprometeu-se a investir 1 bilhão em projetos de recuperação ambiental, e os governos, em todos os níveis, também procuram tomar providências para minorar os efeitos violentos desse acidente. Mas, como disse um pesquisador, a tabela periódica inteira foi despejada no rio. Todas as ações são mínimas diante de uma tragédia ambiental dessa magnitude, cujas consequências ainda são imensuráveis. É uma lama química que desceu mais de 500 quilômetros, pavimentando tudo o que havia à frente, chegando até 100 metros para além da borda do rio. É uma outra face do terror com a qual nós temos que lidar no mundo atual. Um terror que vitima seres humanos, mas destrói também nosso planeta. E assim, como não é possível aceitarmos ações terroristas deliberadas, não é possível que aceitemos igualmente ações que, não sendo formalmente enquadradas como tal, possam impingir tanta dor e tanta destruição nos moldes do que aconteceu em Mariana. Há mortos identificados, há desaparecidos, há um ecossistema aquático inteiro que desapareceu, há a terra, há as propriedades dos pequenos agricultores que foram devastadas com esse material de rejeitos, bem como todo o ecossistema nelas existentes. Aí também temos de mudar. Do mesmo jeito como está torta a abordagem geopolítica no planeta, está errada a maneira como estamos sobrepondo a economia ao próprio homem e ao meio ambiente. Aliás, lá e cá, as grandes corporações parecem submeter os interesses dos povos.
A economia, os negócios são importantes na geração de riqueza, mas se as suas práticas não forem submetidas a regras sociais, éticas e mais rígidas, vamos gerar mais destruição humana e ambiental de todos os modos. Mariana e Paris estão intimamente ligadas por tragédias em que vidas foram trocadas por interesses menores irrigados por cifras bilionárias. Esses eventos não acontecem por acaso nem por causas isoladas, mas por uma cadeia de fatos que desembocam nesses desastres aos quais assistimos aterrorizados nos últimos dias. Concluindo, senhor presidente, que ao menos eles sirvam de uma profunda reflexão para todos nós e que nos levem a ações positivas concretas, por meio das quais possamos assegurar que o planeta e a humanidade não sejam mais submetidos a eventos trágicos dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.